Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Passamos ao espaço destinado ao pequeno expediente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Juliano. Na verdade, eu quero cumprimentar a todos aqui que estão presentes nesse momento. Eu quero falar, então, sobre o assunto da pauta da semana, que a gente está retomando e é de suma importância. Eu acho que o vereador Thiago Ilha, que nos antecedeu, fez uma bela fala com várias indagações que são condizentes com o momento. Porque eu tenho conversado com muitas pessoas e a expressão feijão com arroz eu tenho utilizado muito e ouvido muito. Muitas vezes não se quer, a população não quer coisas homéricas, coisas gigantescas, coisas que venham a ser uma Babilônia, uma grande obra que venha a dizer, não, a obra está posta ali, e assim por diante vai. Então nós temos muitas perguntas, né? Afinal, quanto vai custar tudo isso? Quanto que vai fazer, quanto tempo vai demorar? Afinal... Mas eu não sabia disso. Desculpe. Agora eu restabeleço meu tempo, que está difícil. O que acaba acontecendo? Mas fica complicado. Estou no meu espaço, o mínimo, né? Tá uma bagunça. Me desculpa, mas tá cada dia pior as sessões da Câmara. Não tem controle de tempo, não tem... Assim, ó, tá várzea, uma várzea. Me desculpa falar, mas assim, antes também, tinha o pessoal de Carnaval, era 30 minutos o tempo regimental, deu 50. Gente, nós precisamos trabalhar, a Casa de Leis tem que cumprir a lei. Qual que é a lei que rege a Câmara de Vereadores? O regimento. Se nós não conseguimos cumprir o regimento, quem vai cumprir? É só ladeira abaixo. Tá difícil a coisa. Olha, nós estamos, cada dia que passa, eu tenho percebido que está retrocedendo as coisas aqui nessa casa. Então está na hora de olhar e seguir. Se é 30 minutos, é 30 minutos. Se não está satisfeito, tem que fazer um projeto de resolução, 5 vereadores apresentar, seguir os trâmites e mudar. Seguir, tem que fazer jus. Não dá desse jeito. Seriedade. Depois reclamam porque o pessoal não frequenta a Câmara. Mas se os vereadores não cumprem o que é para cumprir nas suas próprias leis, que são feitas por eles mesmos, quem vai cumprir? Não dá. Voltando aqui, não menos importante. O que acaba acontecendo? Afinal, há uma obsessão pela Pedro Grendene, vereador Thiago Ilha. Uma obsessão. Por que se tanto quer fazer aquilo lá? Afinal, vai desafogar, vai melhorar o fluxo, vai melhorar? O que vai melhorar? Não sei, porque tu alarga e o que vai acontecer depois? Vai afunilar? Vai pegar um trecho aqui da Júlia de Castilhos? Nós temos que tentar achar alternativas, vias, coisas pontuais, ponderáveis, exequíveis. Não uma obra para se vangloriar. Não importa quem for o prefeito. Precisam coisas pontuais. Nós estivemos alguns dias atrás, eu e mais um colega visitando, conversando com os lojistas do centro de compras. Faz mais de 1 ano e meio que não conseguiram trocar as lâmpadas ao redor. Será que a prioridade é o quê? Inventar moda? Gente, vamos fazer o feijão com arroz bem feito. Vamos fazer o básico, vamos cuidar da cidade, da manutenção. Eu concordo, sustento e defendo a cidade, tem que ser um referencial turístico. Mas nós temos que tapar os buracos, nós temos que cortar o mato. Vai ali na Praça Júlio de Castilhos, ali a Praça do Trator, vai ver o mato que está ao redor. Não dá para fazer as coisas assim, nós não podemos pensar uma coisa grande. Daí depois eu escuto, não, mas nós temos que discutir coisas grandes. Mas gente, tem que fazer o básico antes. Não precisa escorregar na casca de banana e recolher a casca de banana. Tem que recolher ela antes. A Pedro Grendene me traz muitas dúvidas, preocupações. Será que vai durar 3 meses, de fato, aquela obra?
Eu acho que não vai durar, vai demorar muito mais. Será que se tem toda uma análise topográfica, uma análise do solo, algo que não vai trancar, será que não tem um rochedo ali no caminho? Não sei. Mas afinal, vamos fazer algo simples. E nesse período, vai ter como parar carros lá? Vai ter passeio público? Tem muitas dúvidas. Naquela última reunião que nós participamos, que por sinal foi muito fraca, aquilo literalmente que foi posto lá no PowerPoint era o quê? Uma ampliação do Google Maps com os riscos no Paint. Dá para fazer aquilo? Muito simples. Então, para concluir, já que me cortaram umas 3, 4 vezes no meu tempo, precisamos que na quinta-feira venha alguém com capacidade de discernimento para discutir e apresentar os pontos. Se não, não vem. Se é para vir um engenheiro que nem veio da Corsã para encher linguiça. Obrigado, era isso. A palavra continua à disposição. Bom. Tiago Ilha, por favor. Calma, gurizada, que está cedo ainda. Nós estamos há 6 dias de exercermos o nosso direito, né, de cidadão. Eu até estava esperando que essa pauta viesse, mas quero aqui trazer um direito que foi tão difícil de ser conquistado nesse país, né? Muitas vezes a gente não se dá conta e é importante a gente olhar para a história para tentar entender onde nós estamos. Nós vivemos num país que nem sempre foi assim, né? Nem sempre a gente teve aqui a opinião de colocar a nossa opinião, né, da forma mais democrática possível. E esse direito foi nos dado, e daqui a 6 dias a gente vai exercer. E a gente vai escolher os nossos deputados federais, estaduais, senador, governador, presidente da República, né? Vocês imaginam que talvez seja uma das eleições mais difíceis no ponto de vista ideológico, talvez seja uma das eleições que mais tem dividido a opinião das pessoas. E pela primeira vez em toda a história, desde que eu fiz o meu primeiro voto, eu me sinto um tanto distante da campanha diária eleitoral, por compromissos oriundos, somados ao nosso mandato e principalmente à nossa empresa, e consegui olhar vendo de fora, sentado muitas vezes no lado de fora do dia a dia da política. E pude perceber algo que nem quando eu fui candidato, nas 2 vezes que fui aqui na cidade, consegui entender, olhando a campanha de fora. Como a gente não se dá conta, quando a gente está fazendo campanha, como a gente faz a campanha sem olhar o que está acontecendo na nossa volta. Sem olhar se, quando a gente está fazendo campanha lá na rua, a gente está sendo invasivo à vida das pessoas que estão trabalhando, que se a gente está atingindo, no ponto de vista visual, a nossa cidade. Nós mesmos não nos damos conta disso, né? Quando muitas vezes a gente, de certa forma, aborda uma pessoa na rua e porque a pessoa não quis, muitas vezes, né, a gente insiste e, obviamente, pela busca do voto, quem já não fez isso? E às vezes a gente não entende que, hoje foi falado aqui, que as pessoas estão precisando de tão pouco para viver que a gente não se dá conta o quanto importante é isso. Quanto é importante uma parada de ônibus para quem levanta às 5 horas da manhã e passa frio e fica molhado para ir trabalhar. Quanto é importante ter uma vaga na creche para uma mãe que não consegue trabalhar porque não tem onde colocar. Quanto importante é para arrumar um emprego para quem não consegue trabalhar e não tem acesso. Ou não tem nenhum tipo de acesso a estudo e conhecimento para arrumar um bom emprego. Né? Quanto importante é uma família que tem um senhor idoso e que não tem um programa de cuidar da melhor idade, não tem um asilo municipal, né? ou da pessoa doente que está lá na fila esperando que um dia o telefone dela toque e diga, agora é tua vez. Não vai acabar os teus últimos dias aí nessa cama da sua casa. E às vezes, ou um agricultor que só quer que a produção dele seja escoada, que ele tenha condições, que tenha acesso à água, que ele tenha acesso a poder ter uma moradia, que ele tenha acesso a poder fazer o que ele faz trabalhando 18, 20 horas por dia.
E nós que estamos no outro lado do balcão, precisamos entender essas reais necessidades. E eu digo, quem não escolhe, acaba sendo escolhido. E se você não escolher, nesse domingo, os seus representantes, alguém vai escolher por você. Porque sempre vai ter o vereador, sempre vai ter o prefeito, sempre vai ter os secretários, sempre vai ter todos os cargos ocupados. Alguém vai ocupar a partir de domingo e vai tomar posse logo aí adiante. Então, se alguém vai ocupar, faça parte dessa escolha. Porque senão você vai ser escolhido por quem chegou lá para te representar. Obrigado, senhor presidente. Continuamos com o espaço de vereadores, com o espaço agora, vereador Marcelo Broilo, no seu espaço de vereador. Obrigado, senhora presidente. Queria pontuar algumas coisas nessa sessão de hoje. Até peço desculpas, me ausentei 2 vezes, que eu estava justamente buscando entender, e vou continuar. Mas aquilo que o vereador Roque trouxe, daquela pessoa que fez um procedimento na cidade de Feliz, e por alguma situação ele voltou de ônibus. Falei com o secretário Clarimundo. Vejam bem, é bom pontuar e ver sempre os 2 lados, né? Saiu um veículo não ambulância do Pró-Saúde, não só com ele, mais 3 pessoas. 2 ficariam infelizes por causa da questão logística e prioridade desse procedimento. Não era muito, não era tipo assim de alto risco, né? Mas tinha um mais que ia para o banco de óleos em Porto Alegre. Esse carro seguiu. E é uma coisa simples, claro, a gente fica solidário, fica triste, porém, na informação, aquele paciente de Porto Alegre demorou a mais, porque era mais delicado. O caso dele era mais delicado. Então, não tem como vir, né? Então, só que uma das pessoas ficou pronta em primeiro lugar, infeliz. E o outro colega ainda não. Olha que situação. Mas não ligaram para a pessoa que enfim o motorista ou responsável, tá? Então foi justamente uma troca infeliz de informações e essa pessoa não teve um contato lá. Então eu quero avançar, vereador Roque, tu me passa mais subsídios para ver com quem ele falou, para a gente corrigir também, se for o caso, e para melhorar. Mas se a situação for assim, ele realmente permitia a vinda dele, mas não foi com o carro do PRO. Então a gente avança, mas a priori é bom trazer os fatos, né? E o senhor cede uma parte? Tá bem. E o secretário também gostaria de saber um pouquinho mais o que houve, né? Para a gente melhorar. Na verdade, vereador Marcelo, eu não canso de dizer que você é esforçado e realmente dá importância àquilo que a gente levanta aqui, tanto que saiu para ver. Mas se o secretário Clarimundo tivesse atendido a mulher quando ela foi lá, posterior a que foi reclamar, ele saberia do assunto. Ela procurou a Secretaria da Saúde e não atenderam ela. A história é mais ou menos assim. Marcaram para ela fazer a cirurgia, disseram que iam ligar para ela, não ligaram. Aí essa mulher, mais esclarecida, ligou para a Secretaria da Saúde e disseram que não era com ela. Aí disseram que era com o PRO. Aí o PRO ficou de ligar, não ligou. Aí ligaram para o PRO. O PRO ficou de buscar a pessoa, não foi. Aí levaram a pessoa até o PRO. Do PRO, daí levaram para Feliz e depois deixaram a pessoa lá. Não importa, a pessoa fez cirurgia de cataratas, como disse o vereador Davi, não estava enxergando. Não, claro. Entendeu? Não tem explicação isso. Disse, tinha que ter resolvido. Se não deu tempo, tinha que ter ligado para a prefeitura, volta um carro pegar a pessoa. É o que ele sabe, não é porque é uma pessoa, é porque aconteceu. Não, é justamente para saber com que ele falou, teria voltado esse carro, se fosse pegava mais um, se lá estava demorando. Então eu gostaria depois, vereador Roque, o nome, tá? Que eu quero avançar com esse assunto. Bom, já acabou o tempo? Não. Pode continuar. O senhor tem mais 1 minuto e 50. Tá bem. Vereador Tiago, eu acredito sim que foi um zum-zum. E a gente vê, infelizmente, palavras ao vento, e eu observei também isso. Mas eu referencio que o prefeito Fabiano e o vice Jonas também colocaram em relação ao local, tá? Não tem previsão, ano que vem está ali. O que se buscou e está sendo feito, a cancha de rodeio, lá no Distrito São Luís, que é mais uma alternativa. Então, tranquilizar os corações, eu estou bem convicto quanto a isso, pelo Jonas e pelo prefeito, que ambos referenciaram, inclusive na grande mídia, sobre o local. Então, o zum-zum existiu, concordo contigo, mas totalmente tranquilo, tá? Eu acho oportuno 2 obras
importantes saindo ali também. São vários assuntos, quase me perco aqui. Vereador Juliano, sim, depois eu vou ocupar, se tu me permitir. Eu mesmo referenciei, nunca falei aqui que 3 meses de obra para Pedro Grandene, nem o Jaspion faria isso, tá? Vamos falar a verdade, eu falei 10 meses, o tempo ajudando, eu acho que é 1 ano, eu não entendo muito, mas é de 10 meses a 1 ano, tá? Então, eu quero dizer que o representante da prefeitura que você comentou, para quinta-feira, ele vem, com certeza, está com conhecimento e vai ser importante, tá? O secretário de gestão. Quanto ao prazo, eu falei, o que me preocupa, vereador Roque, esse pedido de informação, ele sobe amanhã para o executivo, que é o 110, por mais esforço que vou fazer, com certeza. A gente sabe que um pedido de informação pode levar até 30 dias, não deixaríamos um caso assim. Eu tenho medo de a velocidade das informações eu conseguir trazer. Seu espaço de líder. Obrigado. Trazer a contento, mas tenha certeza que o esforço será feito no pedido de informação 110, mas a data, tanto é que ele foi lido hoje, amanhã chega para o executivo e quinta-feira temos só 2 dias, é complicado, e um pedido de informação bastante extenso, mas vamos lá, vamos buscar. Eu só quero fazer referência às datas, tá, vereador Roque? E falando justamente da questão, senhores, da audiência pública, eu quero referenciar, a gente buscar o que está feito lá pela presidente também, está como protocolo dizendo que a audiência pública se dará em cima do projeto 41 de lei. Daí a gente vai no projeto 41, falei justamente não incidência de contribuição de melhoria para intervenções e benfeitorias que o executivo possa fazer ali. Então, vamos seguir a legalidade, não se fala, não se discute projeto na quinta-feira, no meu entendimento. Então, vamos avançar no que está no protocolo. Vamos falar a audiência pública do projeto 41. O que é o 41? É referência a não incidência de contribuição de melhoria. Mas, com certeza, a pessoa que estará aqui do Executivo também está a par disso. Não é não deixar as pessoas falarem, não é isso. É só seguir o que está como pauta da audiência pública. Projeto de lei 41. Vereador Amarante, em todo respeito à senhoria, sim, quando você fala, vamos fazer o empréstimo, 37, 38, houve parecer favorável da vossa comissão, presidida pelo vereador Roque, com algumas recomendações, perfeito. Porém, assim, tu tem um secretário que vocês conhecem bem, o Plínio, que ele, entendido no assunto, não só por ter vindo do setor bancário, vendo oportunidade também, em termos de taxa, prazo, forma, desses 2 valores, independente, que bom que temos muito dinheiro em caixa, mas ele está para as obras que estão chegando e vão vir, e muitas, pastor Davi, este ano, ano que vem. Então, se, de novo, vocês não veem eu falar mal, e não é isso, tanto que eu referenciei no pessoal de Cadaval, um projeto do governo anterior, e que bom que demos continuidade. E aqui não é diferente, Amarante, vocês fizeram mais de um empréstimo, e tinham os famosos superávit de 24 milhões que vocês falam sempre, e fizeram. E nós estamos pagando juro agora, nós, comunidade, nós, dos empréstimos de lá, 9 milhões. Tu parar para pensar, metade do que nós podemos autorizar daqui a uns dias é para pagar juro de empréstimo anterior. Então, não é porque tem dinheiro em caixa que não vamos ver possibilidade de fazer mais ainda para a comunidade, usando recurso particular e de empréstimo, se for o caso. Isso é uma prerrogativa. E digo mais, eu acho que vai ficar só nesses empréstimos, que bom, certo? E se fosse mais um, não vejo problema, tá? Com responsabilidade, é claro, e a gente vai avançando, vereador Sandro, nisso. Então, eu me preocupo muito, a gente não pode ser, e não leve pejorativo essa palavra, que eu também achava forte, e que Deus falou também, então, se Deus falou, tá ok. Hipocrisia, né? O nosso discurso é um e fora na prática feito outro. Então, a gente não pode atuar dessa forma. E, para finalizar, então, senhores, no meu espaço, quero
agradecer o vereador Roque por ter permitido participar da audiência da Comissão de Finanças, meio de intruso, mas também do que a doutora falou, da questão de não é demérito recuar. E também agradecer a nossa presidente, a doutora Eleonora, pela sensibilidade de saber disso e aceitar também um convite do vereador Roque e meu, num assunto que avançamos durante o dia e que bom, né? A gente, com diálogo, e a gente vai superando. Então, vereador Roque, agradeço também e não quis oportunar, quis ficar o mínimo tempo possível e obrigado pela palavra também na Comissão de Finanças. E, doutora Eleonora, parabéns, sempre solícita, foi ao encontro da comissão e esclareceu muito bem. Muito obrigado. Vereador Amarante. Deixa eu só fazer um comentário, Marcelo. Que, claro que quando nós falamos, sim, de financiamento, talvez nenhum foi feito no governo anterior com tanto prazo para pagar. E claro que eu tenho certeza absoluta que nenhum financiamento foi feito quando se tinha tanto dinheiro em caixa, até porque não se gastou até agora, não se fez nada. Então, veja bem, de repente foi investido sim na saúde, eu até votei aqui 1 milhão e pouco aí e tal, eu acho que é muito bom e precisa, e depois foi colocado mais dinheiro ainda, muito bom. Agora, em obras não foi feito absolutamente nada. Mas temos a pandemia, muito bem. E quando nós falamos de dinheiro público, eu sempre digo, isso não é hipocrisia, nós pagamos todo dia, todo mês, o ano inteiro impostos para ser devolvido em serviço. A melhor coisa ou o melhor projeto de um governo é juntar dinheiro, porque o imposto lá cai todo dia, todo mês, o ano inteiro. E se for numa indústria privada ou até mesmo na nossa casa, nós quebramos, porque se nós não produzir, nós não vender e depois não ir atrás para receber, nós quebramos. No poder público é o contrário, se nós não fizermos absolutamente nada, nós economizamos. Então, quando eu falo essas coisas, é como se eu tivesse, ou qualquer um de nós alugasse um imóvel para alguém, tá? Para 4 anos essa pessoa usar esse imóvel, e aí beleza, ele começa a pagar no primeiro mês, e nós vamos lá e entregamos esse imóvel. Tá bom, inquilino, tu vai só ocupar no último ano, que é o que nós estamos fazendo com os impostos. Nós temos que fazer obra desde o começo e não deixar para fazer no final, porque daí esse dinheiro todo, não foi esse dinheiro que o pagador de impostos do nosso município pagou, ele não usufruiu os outros 3 anos, os outros 2 anos. Então isso é falta de muito planejamento. Como tu falaste, já passou 1 ano e meio, 1 ano e 9 meses, daqui a pouco passa os 4, vamos deixar para fazer todo esse investimento no último ano. Isso se chama-se, daqui um pouco, projetar o próximo pleito eleitoral, com o dinheiro que não é nosso, que é do contribuinte. Já amargamos aí com esse tal de fundão parlamentar, que eu sou totalmente contra, assim como todos, até porque isso não é um aparelhismo, não vamos discutir isso agora, mas é mais ou menos algo parecido. Nós não podemos achar que o dinheiro público é algo para nós fazer uso como nós queremos. Não, acho que tem que ter um planejamento, até porque a comunidade nos cobra. E quando a comunidade nos cobra, e até eu acho que a vereadora Clarice citou antes, quando a menina se manifestou, que, mas elas têm que cobrar também do poder público. Muito bem, eles cobram das secretarias, eles cobram dos setores responsáveis, eles cobram dos vereadores e não são atendidos. Sabe quando eles são atendidos? Infelizmente, quando cobram na Espaço. E que todo dia a gente está ouvindo na Espaço cobrança. Então, assim, isso é uma situação que leva as pessoas a cansarem. Quando nós viemos aqui, mas então temos que cobrar dos órgãos competentes. E se nós, vereadores, que temos uma situação de pessoas que nos escutam e nos acompanham muito maiores, nós não somos atendidos também. Então, isso, e concordo contigo que não é demérito desta gestão, de repente nas outras também tinha dificuldade, mas hoje o termômetro, talvez lá era isso e hoje é isso. Então é só nós acompanhar, é só nós sair na rua, é só nós ouvir as pessoas. A cobrança está, sim, muito intensa. E quando nós falamos aqui da questão de levar para o governo, são
são projetos, são conceitos que, de repente, eu penso de uma forma, a gestão anterior trabalhou de uma forma, e a gente tenta colocar como se fosse sugerir a nossa forma que de repente, gastava menos. Ou, de repente, era mais ágil, ou, de repente, fazia diferente do que está sendo feito hoje. Então, são formas e métodos de trabalho. Aí vocês vão dizer, mas votaram nesse governo. Mas tudo bem, a quem a população se apega se não está sendo atendido? Aos vereadores. E esses vereadores fazem articulação aqui nesta casa para que, de repente, o governo mude seu método de trabalho, ou mude até alguns projetos que venha a prestigiar ou a contemplar mais população do nosso município, que todos contribuem de forma igualitária perante aí os impostos que têm que ser contribuídos. Muito obrigado, senhora presidente. Antes de passar a palavra para o próximo vereador, eu tenho que colocar em votação a continuidade após as 10 horas, que provavelmente vai acontecer isso. Todos os vereadores estão de acordo? Todos? Então, aprovado a continuidade da sessão após as 22 horas. Obrigado. Sim, tem que continuar. Próximo vereador a falar. Próximo vereador a falar. Roque, desculpe. Eu queria comentar, voltar ao assunto da Pedro Grendene. A audiência de quinta-feira, ela será do projeto 41, é bem verdade. Mas no projeto 41, ele é um acessório. O principal não é o projeto 41. O projeto 41 é um acessório que, por sua natureza, que versa sobre isenção de contribuição de melhoria, impõe-se à audiência pública. Mas nós não temos como discutir o acessório sem discutir o principal. Como é que nós vamos discutir a não incidência de contribuição de melhoria naqueles espaços que serão alargados, se nós não soubermos como serão alargados? E para saber como serão alargados, precisamos conhecer o projeto principal. Senão não tem sentido. Não tem sentido. Precisa-se conhecer o projeto todo. O projeto de alargamento, a pavimentação, o sistema hidráulico, o sistema elétrico, a parte do perfilamento, do gabarito da via, do alargamento ou não. Tudo isso vai ter que ser discutido para depois entrar na parte das intervenções nas propriedades particulares. Porque se você não conhecer o projeto, como é que você vai debater o quanto vai adentrar, como vai ser feito, qual é o cronograma, qual é o valor que vai impactar? Então, é exatamente nesse sentido que a audiência vai discutir o projeto e ele inevitavelmente vai ir por esse caminho de fazer uma ampla discussão com aqueles moradores que a Câmara de Vereadores dará a oportunidade para que eles aqui, no plenário do Poder Legislativo, se manifestem, extravasem, façam suas colocações, que é importante, a democracia permite isso. A gente não precisa necessariamente concordar com todos, mas a gente, como parlamentares que fomos eleitos exatamente porque há democracia, senão não seríamos eleitos, temos a obrigação de colocar à disposição esse espaço aqui para fazer o bom debate. O bom debate precisa ser feito aqui. E não há problema nenhum da gente debater, da gente questionar, da gente sugerir, da gente discordar, da gente convergir, porque é o debate. É isso aí, aqui é um parlamento e se faz as discussões aqui. Nós podemos divergir, mas sempre vamos divergir em nome de um programa maior, de um projeto maior. Temos aqui o pedido de informação, vereador Marcelo, mas ele não necessariamente ele tem que vir até quinta-feira. Ele pode vir até quando nós formos votar o projeto. Mas a pessoa que vier aqui tem que ser uma pessoa que conheça, né? Pode vir 2 secretários, pode vir o prefeito, mas tem que vir alguém aqui que fale aquilo que realmente está acontecendo. Porque na reunião que a gente foi lá no Salão Nobre da Prefeitura, tinham 3 secretários. Cada um tinha uma opinião sobre o assunto. E tinha o vice-prefeito no rádio
dando uma informação diferente da entrevista que depois o prefeito deu. Tu entende que se a gente tem nesse seio da gestão essas divergências, imagina nós que somos em 15, cada um representa aqui, né? Então é muito mais, né? Então eu queria deixar essa reflexão e também sobre o que o vereador Thiago Willian falou, que nós não estamos participando ativamente da campanha ou diretamente nela, e portanto, quem sai da ilha vê melhor a ilha, né? A gente vê talvez melhor e pode corrigir, e pode sugerir, e pode aprender. Mas o importante é que essas eleições são as eleições que mais irão impactar na vida de todos, de todos. E não tem discussão, tem 2 projetos em nível nacional, tem 2 projetos, e um será escolhido domingo. Tem uma frase aqui que diz o seguinte: o mundo não está ameaçado pelas pessoas más, e sim por aquelas que permitem a maldade. Essa frase é do Albert Einstein. Então não é pelas pessoas más que o mundo está ameaçado, mas é por aqueles que se julgam bons, mas nada fazem para que os maus continuem fazendo as maldades. Obrigado. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Tá, então, vereador Juliano, seu espaço de líder. Isso. Obrigado pelo espaço. Bom, eu quero voltar aqui na Pedro Grandene. Eu acho que é o assunto que nós vamos ter que debater e precisamos. Para colaborar ali com o que o vereador Roque falava, né, sobre o pedido de informações do meu colega vereador Marcelo Broilo. Se o projeto está pronto, tem que ter as informações. Ou se faz a base do achômetro. É contraditório, né? Faz um pedido, se está pronto, ou se vai se apresentar o quê? Não se sabe? Então é complexo. E quanto à audiência, nós vamos ter que discutir o projeto. Por quê? Se nós vamos aprovar para não cobrar a incidência, que seja tudo que for deteriorado, tudo que for recortado, que for quebrado, nós temos que saber o projeto. Não tem como tu fazer um omelete sem tu quebrar os ovos. E quando a gente fala no projeto da Pedro Grandene, nós precisamos saber o projeto. E sim, pode ser tu que não tenha dito 3 meses, mas nós ouvimos. E a gente sabe que um projeto, se é o que se diz, não vai só 3 meses, vai 6, vai 9, vai 12, enfim, não sei. Se demoraram 4 meses para consertar um quebra-mola, então imagina quanto tempo que vai para fazer a Pedro Grandene. Nós temos que ser realistas, né? Então, é importante sim e tem que debater. Nós temos que compreender a função do vereador, do parlamentar e do parlamento. Ora, nós vamos querer debater, mas o que eu acho que não pode, nós não podemos debater? Então nós vamos fechar aqui. Devolve, entrega o aluguel, aliás, por sinal, um aluguel altíssimo demais, absurdo. Então nós temos que ter consciência do que nós estamos fazendo aqui. Nós representamos um grupo e nós temos que fortalecer o debate. Seja se for da situação ou da oposição. A Câmara de Vereadores é um instrumento legal de representação do povo. Tem que se pensar na população, não no governo, não no partido. Senão, nós temos que todo mundo ir para casa, quando deitar no seu travesseiro, ou ir para um cantinho e fazer o pensamento. Nós estamos fazendo o quê aqui? Estamos brincando? Não. A democracia exige tempo e exige conversa. Senão, para que serve? Então, quinta-feira é o momento, sim, de participar as pessoas. Depois que botou a máquina que abriu, não tem como discutir. Muitas pessoas dizem, não, porque eu não concordo com aquela lei. Lei tu não discute, lei tu cumpre. Tu tem que discutir enquanto ela é projeto. Ou a não ser que tu crie uma outra lei para alterar, para modificar. Então, nós temos que pensar dessa forma. Tem que se usar os espaços democráticos para fazer democracia, para fazer jus. Então, nós precisamos saber, afinal, quais serão os reflexos disso? Eu tenho sugestões. Eu posso cobrar, eu posso ser crítico, mas eu tenho sugestões. Um dia eu conversei com o Coloda lá na prefeitura, ele me pediu o que tu acha?
Eu faria o feijão com arroz, eu asfaltaria, mexeria toda a questão da tubulação, que existe um marco legal do saneamento básico e vai ter que se mexer, faria ali, enfeitaria a entrada, tomaria conta daqueles canteiros, pegava as ruas paralelas, pavimentaria, melhoraria e fazia o quê? Rotas. Definia. Eu penso assim. Mas não é porque eu penso isso e a minha sugestão, aqui meu apontamento, que eu estou correto. Mas quando nós estamos num grande debate, onde que as pessoas apresentam alguma ideia, alguma alternativa, mas que tem que conseguir sustentar. Né? Para fechar a minha manifestação nessa noite, que bom que vivemos no regime democrático. Por mais que às vezes temos problemas, mas ele é o ideal e o melhor que nós temos. Quando a gente fala no voto, foi conquistado a duras penas. É só olhar para a história. A gente vai ver que todo esse grupo, como está podendo votar, é uma conquista da população, uma conquista cidadã. Muito lá da Constituição de 88, mas a gente olha para trás, onde que só a elite podia votar, onde que só os alfabetizados podiam votar, que era uma minoria, onde que a população mais pobre, mais vulnerável não tinha voz e não tinha vez. E só os homens. Lá em 34 que se começou a discutir, e pouco tempo depois teve um golpe, aí cerceou o voto e assim sucessivamente. Então, domingo é dia de celebrar a democracia. Boa noite. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Vereador Caleb, o senhor pode assumir novamente. Vou usar os 5 minutinhos para falar um pouquinho da vacinação. Vamos ouvir a vereadora Eleonora, então. O protocolo eu já fiz antes, então agora eu vou falar direto. A pergunta que eu acho que nós temos que fazer é: por que as pessoas não estão levando seus filhos para vacinar? Né, pastor Davi? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Por que as pessoas não estão levando suas crianças a serem vacinadas? Quanto era a porcentagem de sucesso na vacinação, nas campanhas, há uns anos atrás? Nós atingimos 95%? Acho que sim. Quanto à erradicação, o Brasil tem uma posição muito privilegiada, mas não é o que acontece em alguns outros países, a começar pela Bolívia, que é nossa vizinha bem pertinho aqui, não está erradicada. Então, e mais uma coisa, eu acho que as mães, os pais, as famílias, não têm a noção do que é poliomielite. A maioria desta geração que está tendo filho não sabe o que é poliomielite. Eles não viveram essa realidade. Eles não sabem o que é. Não tem noção do que acontece? Não tem noção do que acontece. Para eles, falar em poliomielite, é uma virose como qualquer outra. Muitos vão dizer isso. Então, eu acho que cabe a nós começarmos a fazer filmezinhos e mostrar para a população o que é a poliomielite, como age a poliomielite, como fica uma criança que teve poliomielite e como ela fica quando ela é adulta. Eu acho que falta isso, porque não é possível que uma família em sã consciência deixe de vacinar sua criança sabendo do futuro de uma doença como a poliomielite. O que acontece? Eu não acredito numa coisa dessas. Não posso acreditar nisso. Veja que essa não é uma situação exclusiva do Brasil. Na maior parte dos países de primeiro mundo não existe mais vacinação contra a poliomielite. Não existe. Eu tenho crianças que vêm de outros países
que vêm para cá, fazem, né, algum intercâmbio, alguma coisa, e eles não têm na carteirinha vacinação contra a poliomielite. Mas por quê? Está erradicada e não tem países próximos. No entanto, quando essas crianças vêm para cá, é exigida que se faça a vacinação. É exigida. E eles fazem. Os Estados Unidos, em alguns estados dos Estados Unidos, algumas cidades, não queriam vacinar para o sarampo. Não queriam. Simplesmente não se vacina mais contra o sarampo. O que aconteceu? O sarampo voltou e voltou muito pior do que antes. Houve mortes, houve questões drásticas e voltaram a vacinar. Então, se vocês vão para o professor Google, vocês vão ver o seguinte, doutor Google, vocês vão ver o seguinte, olha o que fala sobre vacina, porque tem mercúrio, porque tem isso, porque tem aquilo, porque tem não sei o quê. E muitas pessoas desavisadas acreditam. Porque elas são invadidas por essas mensagens, essas baboseiras que tem no Google, que tem, sei lá, elas são invadidas, as mentes são invadidas. E essas pessoas acabam se comportando como robô. Não vacine seu filho porque tem mercúrio, tem metal na vacina. Deixa ter poliomielite, deixa ter sarampo. Até a varicela, uma doença tão simples, pode matar. Eu tenho filho de uma amiga médica, pneumologista, tinha 10 anos e morreu com varicela. Então, assim, só para dizer que se existe vacina, faça, é uma medida salvadora. Muito obrigada. Obrigado, doutor. Ele devolve o seu posto, então. Muito bem. Continuando. Continuando. Felipe, o senhor está com a palavra, vereador. Eu até não ia falar, mas já que passamos do horário, vamos dar continuidade, né? Tá bom aí. E eu preciso falar algumas coisas para aprender também, de repente tomar umas Felipe pauladinhas aí, fazem parte do aprendizado. Acho que preciso falar também do que a gente anda fazendo por aí, né? Que dá a impressão de quando a gente não fala nada é porque a gente não faz nada, né? A gente faz bastante coisa por aí, sem querer aparecer tanto. Muitas coisas estão sendo conquistadas e muitas coisas a gente está vendo que falta ser feito, sim, pelo Executivo Municipal. A gente não vai vir aqui tampar o sol com a peneira e dizer que está tudo lindo, maravilhoso. Mas também não vamos chegar aqui também só tirar pedrada para tudo quanto é lado também, que eu acho que não é por aí o caminho. Dizem que não está sendo feito nada, eu estou fiscalizando algumas coisas, indo atrás de algumas obras que estão sendo feitas. Um exemplo é no 1º de maio, a reconstrução do posto de saúde, que vai ser feito creche junto, e estava abandonado. Então, algumas coisas estão sendo feitas, sim. Está se participando de alguns debates, está ouvindo a comunidade, algumas demandas, estamos conseguindo resolver algumas coisas, algumas nem tanto. Mas, enfim, pelo que eu estou observando que falam da oposição e da situação. Ser oposição é uma maravilha, né? Ser oposição é a coisa mais fácil do planeta Terra. Tu pega 3, 4 itens, dele pau e tá tudo maravilhoso, tá tudo bem, tá tudo lindo, maravilhoso, e vamos torcer para que o mal aconteça o mais rápido possível, que os 4 anos passem rápido e que o próximo governo se eleja, e aí começa tudo de novo. E assim a brincadeira é essa. Então, acho que estamos fazendo um trabalho interessante, eu diria, temos que aprender muito. Acho que eu ouvi algumas pessoas falando que não se sabe o que vai acontecer, não se sabe o que vai acontecer se fizer isso, não se sabe o que vai acontecer, o que vai aquilo, não se sabe o que vai acontecer se nós não ouvirmos as pessoas, se nós fizermos a tal coisa, se o governo deixar de fazer aquilo, fizer aquilo outro. Bom,
domingo tem eleição. Se ganhar A, não sei o que vai acontecer. Se ganhar B, não sei o que vai acontecer. Uns cometeram erros no passado, estão aí, liderando. Outros cometeram erro no presente, estão participando da briga. Quer dizer, mas ninguém tem coragem de talvez falar sobre uma terceira via, né? Então é sempre os mesmos dois e já eras, né? Então acho que é muito fácil tu falar sobre o que a imprensa está somente falando. Em cima disso, não perdendo o foco, eu acho que para ser um prefeito, tu tem que arriscar também. O governo passado arriscou, não se deu bem, tomou um impeachment, né? Por alguns erros que cometeu. O governo de agora provavelmente arrisque algumas obras, como é que eu ouvi falar aqui? Algumas obras faraônicas, né? Não deixe de fazer, não está fazendo o feijão com arroz. Erros está acontecendo, sim, está tendo erros, alguns erros, sim, que a gente observa por aí, sem dúvida nenhuma. Mas existem erros no nosso negócio, na nossa família, a gente comete erros, sem dúvida nenhuma. Mas, quem sabe, ele arrisca e vai dar certo. Quem sabe? Quem sabe as pessoas estão defendendo alguns políticos que são políticos ruins. Quem sabe voltem a fazer um bom governo agora, que no passado já foi comprovado que foram governos catastróficos, mas estão defendendo os governos. A gente só olhar as redes sociais aqui, ó. Eu julgo as pessoas que defendem pessoas que fizeram péssimos governos? Não. Então, quem sabe, a gente pode também dar uma acalmada nos ânimos, que para ser prefeito não é fácil. Haja visto o que aconteceu no passado. Pode ser que o prefeito agora cometa erros e possa ocorrer a mesma coisa que o governo passado aconteceu, no governo passado. Concordam comigo, colegas? Então temos que, às vezes, arriscar. Para ser líder, para ser alguém na vida, tem que arriscar em alguns momentos e arcar com as consequências. Então acho que é bom ir com calma, ir com algumas coisas que talvez o jogo é assim. Arrisca, talvez dá certo, talvez dá errado, faz parte. A gente viu isso no passado. E vamos esperar para ver, talvez dê certo agora. Obrigado. A palavra está à disposição. Mais algum vereador gostaria de fazer? Pastor Davi. Bom, a gente está numa reta final aqui de eleições e é importante a gente analisar bem todos os candidatos e poder domingo tomar uma decisão que a gente não tem toda a certeza se acerta ou se vai errar, mas precisamos nos aproximar daquilo que os candidatos têm como princípios de vida, não de fala, e poder tomar uma decisão mais próximo possível daquilo que a gente acredita. E quando a gente fala de um governo, situação e oposição, a gente vê que no governo passado eu fiz parte, tive a honra de trabalhar pela população no governo passado. E hoje tenho uma proximidade do governo, dos colegas que são situação, a gente tem procurado construir junto, dos colegas que também aqui são oposição, a gente tem procurado construir junto. Agora, o que a gente vê é que em algum momento quem está trabalhando vai acertar ou vai errar. Isso é fato. Exatamente. Isso é fato. Só erra quem está tentando acertar. Então, a gente vê no governo passado, e eu tive uma experiência, quando eu ouvi do ex-prefeito Clayton, que ele queria trazer para cá o Hospital do Amor. Foi a São Paulo, fez aquela compra de terrenos, aquela coisa toda, foi impeachmentado, né? E aí eu tive, numa quinta-feira, que tomaram uma decisão, enquanto estava secretário de saúde, de uma menina que estava com câncer, a senhora deve ter conhecimento, na boca. Nós tentamos fazer raspagem, lutamos no Hospital São Carlos, ela foi para Caxias com câncer, né? Eu lembro. A senhora lembra desse caso? Claro. Aí, numa sexta-feira, sempre acontecem essas coisas na sexta-feira à tarde, principalmente na saúde. Nós tivemos que tomar uma decisão em buscar no Estado, uma correria tão grande, a deputada Fran Somense se envolveu, nós lutamos, e aí conseguimos um transporte pelo Estado para levá-la para São Paulo. Essa menina está lá ainda, fazendo um tratamento, e ela foi para onde? Para o Hospital do Amor, onde tinha um tratamento específico para ela.
né? Mas aí não entenderam, né? A obra faraônica do prefeito Clayton. Então, não se trouxe para cá o Hospital do Amor. E agora a gente vem falar de uma Pedro Grendene, que o que mais nós estamos falando aqui é achismo, porque ninguém tem a consciência daquilo que é o projeto, porque não se teve conhecimento do projeto. Eu, um dia com dúvida do projeto, eu liguei para a secretária do planejamento e fui até lá. E eu disse, né, você pode me mostrar o projeto? Me mostrou parte do projeto da praça, dos 23 estacionamentos, ou 27, não me lembro agora, 27. Que vai ter ali, das situações benéficas que vão se ter na Pedro Grendene. E é claro que a gente não vai conseguir agradar a todas as pessoas, mas eu penso, Marcelo, e com todo respeito, eu cito teu nome aqui, porque tu és uma pessoa de construções, que a informação precisa realmente vir de encontro para que a gente não viva de achismo ou de qualquer outra coisa. Precisamos ter informação, porque daí a gente evita qualquer desgaste, a gente evita qualquer situação de intempérie, que é o que nós não queremos aqui. Nós queremos construir todos juntos, nós queremos uma entrada pujante, nós queremos uma Pedro Grendene que venha nos dar orgulho, nós queremos uma Farroupilha que seja radiante, o interior que seja fantástico, que as estradas estejam bem, que a saúde esteja completamente atendendo às necessidades. E eu vou dizer uma boa notícia, nós não vamos resolver todas as coisas da cidade. Nós vamos ter outros governos que virão, nós vamos ter outros vereadores que estarão aqui, e nós vamos ter discussões, né, para conduzir. Mas o que nós, nesse momento, no presente, precisamos nos unir para ter bons resultados e não viver do excesso do passado e nem aflorar o excesso do futuro. Precisamos viver o presente e tomar decisões assertivas, sendo daquilo que a gente tem por entendimento. Muito obrigado, senhora presidente. Vereador Caleb pediu a palavra. Gostaria de falar sobre a Semana Farroupilha e sobre essa polêmica com relação a troca, não troca, né? Nós vamos ter um local apropriado para rodeio, muito bom pelo que eu estou sabendo. Foi um projeto, foi uma emenda do deputado Carlos Gomes, né, vereador Tiago? O senhor, aliás, tem um dedo nisso, né? Tem um caminho que passa pelas suas mãos, né? E agora está todo mundo dizendo, tem que trocar, não tem que trocar. Como começou isso? Para ver como as coisas elas começam e tomam um rumo que ninguém parece que pensa, sabe? Uma rádio da cidade fez uma enquete, deve mudar ou não deve mudar? Só isso. Ninguém falou nada. A gente faz reunião com o prefeito toda segunda-feira, nunca foi comentado sobre isso. Agora não, agora tem pessoas xingando o prefeito. Olha aqui, ó, no mesmo site da rádio. Com certeza vai beneficiar meia dúzia de manda-chuva. Demorou muito para se organizar, as administrações anteriores, que fizeram um lugar bem localizado, agora já vão gastar. Não vou nem dizer o nome da pessoa que está falando aqui, tá? Outra, o prefeito está querendo acabar com a Farroupilha, só pode. A outra está dizendo assim, eu também acho, esse prefeito está ficando doidão. Mas que prefeito? Que prefeito, gente? Não falou nada. Tem que o Jonas na prefeitura, na rádio, dizer, não falamos sobre o assunto. Tem que o prefeito dizer, não falamos sobre o assunto. Sabe? As pessoas continuam falando nessa fake news, de dizer, vai mudar, não vai mudar. Sabe? Eu me lembro, tem uma situação que eu trabalhava em Caxias e alguém comentou alguma coisa assim, de como as pessoas elas são curiosas. E eu estava fazendo curso de teatro e a pessoa me disse assim, ó, vai naquela esquina mais movimentada de Caxias. Tu fica lá na esquina, olha para cima do prédio mais alto que tu puder e tu diz assim, vai pular. Ai, meu Deus. Ai, e agora? E encher de gente, todo mundo dizendo, onde? Já pulou? Vai para o lado? E aí daqui a pouco tinha as pessoas não podiam mais passar de carro, porque todo mundo olhando, parando para ver o que estava olhando. Não tinha nada. Só alguém lançou uma ideia ali. Então, assim, a gente precisa ser um pouco mais inteligente para entender se as coisas são ou não são, e não vir fazer bobagem aqui, como a gente está lendo esse monte de coisa aqui. Sobre a Semana Farroupilha, eu gostei, eu achei muito legal, tá? Particularmente, já que ninguém falou isso, eu mudaria algumas coisas. Por exemplo, tem que ter uma arquibancada ali, tem que ter um lugar para as pessoas poderem assistir. Sabe, minha esposa ela é um pouco mais baixinha que eu não conseguia ver, então eu saí, fui para um outro lugar, ela ficou ali até conseguir chegar ali na frente para poder enxergar.
né? Tava lá o Diogo, que é um aluno da MAFA, um aluno querido que eu gosto muito dele, não tinha condição de assistir, porque ele é cadeirante, sabe? Então, assim, eu vou falar com os organizadores com relação a isso, sugerir esse tipo de coisa. Aí uma ideia criativa, entende? Não ficar disputando aí, porque tem que mudar, não tem que... Ninguém falou nada disso. Se alguém falar daí, aliás, pode-se conversar melhor sobre isso também, né? Porque a gente tem que ouvir as pessoas que estão incomodadas com relação a isso, né? Depois eu vou usar o espaço de líder e eu vou passar uma parte. Tá. Uma parte. Sim, vou passar uma parte para ele agora, então. Bem rapidinho, porque é bem rapidinho essa parte que eu quero parabenizar as palavras do pastor Davi, que gostei muito da sua fala, mas para não, aqui dentro alguém depois questionar que o Felipe também está fazendo politicagem de só falar do impeachment do Clayton. Uma pessoa muito próxima a mim, um ex-prefeito também, por erros que cometeu, né? Tomou 8 anos de improbidade administrativa. Então, eu quero deixar bem claro que não se está aqui falando as coisas simplesmente por falar, para defender alguém ou criticar alguém. Os prefeitos arriscam, às vezes eles erram, são punidos. Então vamos com calma e vamos tentar fazer com que Farroupilha cresça. E se tiver que arriscar, vamos deixar arriscar. Depois as consequências virão. Vamos tentar o melhor. Obrigado, Caleb. O senhor continua com a palavra. Então, é importante que a gente pense, né? Porque as pessoas vão muito na onda, sabe? Uma coisa que, sim, alguém disse que não sei o quê, e aí já coloca ali de forma pública, né? Para todo mundo ouvir, aí bota mais lenha na fogueira. Então, eu acho que, assim, se a gente quer mudar as coisas, não adianta botar gasolina no fogo. A gente precisa sentar e conversar com quem decide para ver se, né? Então, nós precisamos saber do povo tradicionalista o que eles estão achando, né? O que eles estão achando, inclusive, da administração da DM9, da organização da DM9, né? Conversei com 12 ou 13 pessoas lá, tenho uma opinião formada sobre isso. Temos que saber isso, né? Tínhamos aquela polêmica no início lá sobre o valor que ia ser cobrado e de onde ia ser comprado os produtos e tal. Então, eu acho que tem coisas que são reais, né? Eu li um livro uma vez que dizia assim, como evitar preocupações e começar a viver. Aquele livro me ensinou a focar no que interessava. Só que aqui a gente fala muito abobrinha. Você vai usar seu espaço de líder? Vou. Espaço de líder. Aqui a gente fala muito abobrinha, às vezes, muita coisa que não leva a nada, né? E não só aqui também, nessa página, aqui também, né? Então a gente precisa conseguir olhar o que realmente importa. Se realmente for importante a mudança, vai aparecer os grupos que se mobilizam para que essa mudança aconteça. Se não for, vai aparecer os grupos que acham importante que a coisa fique como está, né? Sobre a festa em si, eu achei muito legal. Eu achei que parece que as pessoas estão voltando a gostar da tradição, né? Antes nós tínhamos 2 CTGs muito fortes na cidade e eu vi CTGs lá fazendo um trabalho maravilhoso que já não é mais aquele foco, aqueles pilares, né? Que acontecia antes. A qualidade do nosso pessoal está muito bom, né? Em todos os aspectos. Muita criança, né? Muito pai querendo levar a criança de volta para o CTG, porque se não fizer isso, vai deixar nas escolas que lá tem os coleguinhas e tem funk, não sei o quê, sabe? A gente precisa fazer com que o tradicionalismo volte com toda a força, né? Então, oferecendo trabalhos de eventos de qualidade. Vou propor também que a nossa cidade tenha um evento anual de música, né? Não vou sonhar tão alto quanto uma Califórnia, né? Mas seria, já pensou que legal se todo ano a gente pudesse ter um evento de música gaúcha, ou enfim, um evento que tivesse todos os tipos de música, ganhou a melhor gospel, ganhou a melhor tradicionalista, ganhou o melhor rock. Seria uma coisa maravilhosa para incentivar o pessoal da música, né? A gente tem que agilizar isso, agitar um pouco isso, que está um pouco parado, né? Mas voltando então à questão, eu só acho que a gente tem que parar de cair em algumas pegadinhas, né? Que é tipo aquela da esquina lá no prédio mais alto de Caxias, que as pessoas param e não sabem por que estão parando, estão olhando para cima, sabe? Aí esquece, ou então para tirar o foco, né? Vai mudar, não vai mudar, para daqui a pouco tirar o foco de algum lugar. Vamos encarar mais diretamente os problemas da nossa cidade sem usar esse tipo de coisa aqui, porque senão qualquer coisa que se fala, pau no prefeito, sabe? Daqui a pouco lá caiu uma barreira lá no Recife, pau no Feltrin. Pô, não é assim, nem tudo é culpa dele, né? Já não chega as coisas que a gente mesmo faz, que tem agora as coisas que nos imputam, né? Ou que daqui a pouco fica ali discutindo sobre uma situação que não leva a nada, sabe? Então a gente precisa, nesse mundo, o que mais está pegando é a tal da fake news, né? Porque tu não pode acessar uma rede social
Tu vê sobre, inclusive agora fala-se muito então da eleição presidencial que nós vamos ter nos próximos 30 dias e um pouco mais. Cara, se tu for ver atrás do que está em cada videozinho, é uma mentira atrás da outra. Só que a gente não se dá o trabalho de ir lá ver se aquilo é verdade ou não é. Ah, mas falou lá, quem compartilhou? Ah, foi minha tia, tu confia nela? Sim. Mas a tia compartilhou de não sei quem lá. Então a gente precisa saber mais das coisas, né? Não dá para sair por aí atirando e perguntando depois. E isso para todo mundo, tá? Eu não estou falando para defender Bolsonaro, para defender Lula, para defender Ciro, né? Só que assim, é maçante, né, gente? A gente assistiu o programa eleitoral, pelo amor de Deus, né? Eu vi que tinha um cara lá, um cara grandão, ele concorre a deputado. E aí, uma hora, ele, para mostrar que ele tem um baita de um bíceps, vote certo, e mostrava o bícepsão ali. Eu vi isso. Tá, grande coisa. Vou mostrar a minha barriga, quero ver quem ganha. Né? Então, assim, sabe, tem os negócios, ó, vote certo. Outra coisa que é ridícula, conto com o teu voto. Não conta. Não conta, tu não pode contar com o meu voto. Tu não sabe, nem te conheço. Outra coisa, vem comigo. Vem comigo como? Tu vai aonde? Tu está eleito? Né? Eu gosto desse tipo, que tem umas coisas engraçadas, assim, né? Vota em mim que a mãe tá on. Ah, que legal. O que quer dizer a mãe tá on? Eu não entendi, né? Então, assim, sempre cada eleição tem... As pessoas, elas são miraculosas, né? Vote em mim para acabar com a desigualdade social. Não vai acabar, gente. Não vai acabar. Né? A gente sabe que não é assim. Tu não vai chegar lá e fazer assim e acabar com tudo isso. Então, tem umas coisas que... Aí é difícil também, né, em 30 segundos ou 15 segundos, tu saber o que uma pessoa tem, né, para dizer, sabe? Então, a gente precisa ser um pouco mais seletivo, assim, a não ser que tu já sabe a quem votar e assista, que nem eu, lá, o horário eleitoral, para dar umas risadas, assim, né? Porque tem umas coisas... Né, dá vontade de fazer uma coletânea ali, né, e mandar para algum programa humorístico, né? Mas essa é a minha colocação, então. Obrigado. Marcelo, vereador Marcelo, com o seu espaço de líder de governo. Obrigado, doutor. Achei que não tivesse mais espaço. Tem um. Tem um ainda. Que bom, né? Eu cato. Olha, eu não ia falar, mas vou falar da Pedro Grendene. Não. Assim, ó. Primeiro, vereador Caleb, a internet, assim, ó, ela é boa para muitas coisas, mas é um mundo sem lei. O pessoal se esconde. O pessoal se esconde atrás dos comentários nas redes sociais e geralmente é os mesmos, tá? Mas não vamos questionar, não vamos julgar, cada um tem o seu direito. Mas eu vejo, infelizmente, pessoas malévolas. Uma expressão, né, bonita, mas é terrível. Do mal. Quanto pior, melhor, e não é por aí que se constrói. E a gente está construindo aqui. E essa Câmara, como o Felipe falou, projetos que vão dar certo, e aquele dinheiro em caixa, Amarante, é para vir muita obra, e não vai ser 2024. É este ano que vem. Tenha certeza disso. Então, eu quero dizer o seguinte, Pedro Grendene, nós tivemos participação importante, nós recebemos o pessoal naquela sala. O Executivo recebeu por mais uma vez. A secretária Cris, que vocês referenciam muito o trabalho dela, e ela é competente, certo? A menos que tivesse muita soberbada, que ela não atende os colegas, mas ela procura fazer isso. Pessoal, eu sou testemunha de algo. Numa terça-feira que a gente recebeu o pessoal, em número de 6 ou 7, eu mesmo saí daqui e fiz uma ligação para a Cris. E ela, na frente do computador... Eu não sei quantas vagas, mas foram 14 ou 15 que ela mudou. E eu fiquei mais de 40 minutos. Ela abriu mais vagas de estacionamento. Veja bem, pessoal, isso é de 1972, não é? Entendeu? É uma prerrogativa do Executivo. A lambida, desculpa, que falam, é 2 milhões o custo. Mas para quê, pessoal? Fizemos uma estruturada de 6 e não 10. E não 10. De 6 milhões, se for o caso. Mas pensar a Farroupilha daqui 40, 50 anos, não é difícil pensar. Nós vamos evoluir, os carros vão aumentar, a cidade vai crescer. Vamos fazer isso com propriedade, mas com união. Não é palavras ao vento, não é quanto pior, melhor, não é por aí o caminho. Olha só. Olha o custo. Vamos pensar o seguinte, vai ser retirado o calçamento. Para quê? Para colocar em estradas de terra, pessoal.
nos bairros, entendeu? Certo? É estruturada, ela é cara, sim, mas é para o bem. Veja bem, o prefeito Fabiano recuou, e não é demérito, falamos muito disso, na parte do meio do canteiro central, que ia ter embelezamento, retirou, mudou o projeto uma vez. Eu mudei uma. Vocês me ajudaram, o Felipe recebeu pessoas, mudamos mais uma vez. Esse projeto foi mudado várias vezes. Por quê? Porque se escuta a população e somos transparentes. Mas vai ser feito. Mas foi cedido, foi conversado, foi dialogado. Certo? E ainda tem mais a audiência pública, que eu refiro de novo, projeto 41. Vamos trazer pessoas, sim, qualificadas, estamos aqui presentes também, vamos estar. Mas eu acho, pessoal, poxa vida, fora ouvido as pessoas mais de uma vez, e foi mudado, entendeu? O pedido de informação vai sair, eu gostaria que até quinta, se não for, está bem explicado pelo vereador Roque, quando for na aprovação. Então eu vejo assim, senhores, vamos pensar um pouquinho lá adiante, todos vão ser contemplados. Veja bem, aquilo é uma área, ninguém está pegando a área de ninguém, vai ficar bonito, vai ficar estruturado, é um legado que nós, vereadores, também vamos ajudar a fazer. É simples assim. Eu não consigo entender, porque, sabe, vamos de novo ouvir sim, mas eu acho que tem que pensar um pouquinho em Farroupilha, pensar um pouquinho ali adiante, pensar em 40, 50 anos. Não vamos estar aqui? Acredito que não. Sim, já ouvimos do passado também projeto. E a doutora, né, falando do 2040 do passado, eu busco como aquela questão, vamos pensar aqui, mas foi bem referenciado por você, tá legal. Então, eu acho que vamos construir juntos, pessoal, é uma obra brilhante, é uma obra que vai beneficiar todos, inclusive o pessoal ali, os comerciantes, se somos solidários, vai ser muito importante para eles, tenho certeza absoluta disso. Vereador Toffanin. Senhora presidente, senhores vereadores, demais que nos acompanham até o adiantar das horas, vou usar uma frase que o nosso amigo Beto Maioli falava. Eu não ia falar, mas vou falar agora. Pelo jeito, não adianta nós discutir então a Pedro Grandene, se já está decidido, né, vereador Marcelo? Pelo que o vereador falou, já está decidido, vai sair assim e acabou e pronto. Eu acho que esse projeto não foi bem mostrado, então, para os comerciantes, para os proprietários lá, porque está todo mundo contra, tio. Eu estive visitando essa Pedro Grandene e só se vê uma choradeira. Então, alguma coisa está errada. Eu não tive a oportunidade ainda de ver esse projeto aí, por isso não posso dizer. Pelo que se ouve falar, seria um excelente projeto se fosse feito há 20 anos atrás, que não tinha essa estrutura que hoje tem na Pedro Grandene, né? Que tem que mexer tudo, mas, como eu digo, eu não vi esse projeto aí. Mas eu queria só dizer uma coisa, esse negócio de situação e oposição. Acho que foi na primeira sessão, até poucas sessões eu tive a oportunidade esse mês, já que tivemos sessão solene, tivemos feriado, né? Eu disse que vereador de situação e oposição, olha, gente, se a cidade vai mal, quem vai mal somos nós, não é o governo. Quando eu digo que até acharam a história dos 10 meses da minha lâmpada, quando eu digo os 2 anos daquela lâmpada que está lá, vereador, até hoje de tarde me informaram que ainda não tinha sido arrumada. Então, olha, gente, isso aí quem está sofrendo é o contribuinte, não é o prefeito, não é o vice, não é o secretário, seja lá quem for. Então, gente, nós temos que parar com essa história. É vereador de posição, vereador de situação. Eu não tenho medo, como bem falou a vereadora Eleonora, não tenho vergonha de dizer que me arrependi, vereador Felipe. Quando este vereador aqui votou também para caçar os direitos políticos da pessoa muito ligada ao senhor. Eu me arrependi, hoje eu não faria. Mas eu queria dizer aqui, ele teve o problema dos direitos políticos, assim como o prefeito Clayton teve a cassação. Tenho muito orgulho de fazer parte, de ter feito parte do governo Clayton. Muito orgulho. E só era quem faz. Só era quem faz. Então está na hora realmente, são pouco tempo, 1 ano e 9 meses, praticamente 50% do governo. Está na hora de nós começar a mostrar os projetos, né? Não temos querendo contratar uma empresa, vereador Roque, para fazer os projetos do asfalto interior, porque tem muitos projetos lá que vai sair, mas onde é que estão esses projetos? O que são esses projetos? Lhe cedo uma parte. A parte é o vereador Roque.
Na verdade, Tofanin, não te preocupa que tu não viu esse projeto, ninguém viu. Isso é que nem cabeça de bacalhau, tu sabe que existe, mas ninguém viu. Marcelo, ninguém viu o projeto. Ninguém viu. Ninguém viu o projeto da Pedro Grandene. Ninguém viu. Alguém viu aí? Me diz, eu desafio. Um vereador de situação que viu esse projeto. Não viu. Pastor Davi falou aqui, uma fala isenta, disse assim: fui lá falar com a secretária, ela me mostrou um projeto de 25 estacionamentos na pracinha, que vão tirar a pracinha para fazer estacionamento. Mais uma vez, o cidadão vai deixar espaço para o veículo, quando na verdade deveria ser o contrário. Então esse projeto ninguém viu. Ninguém viu. E por isso que nós queremos ver esse projeto, ou na audiência pública, ou antes de votar esse projeto 41 que aí está. Obrigado, vereador Tofanin. Obrigado, a sua parte só veio a contribuir, vereador. Então, como eu falei naquela sessão, eu não vim aqui para criticar, que criticar é muito fácil, como bem falou o vereador Felipe. É achar 2, 3 pontos e bater, e tem diversos pontos. Mas isso não me deixa feliz, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque, olha, gente, nesses 30 dias que eu estou aqui na Câmara, meu celular não parou. É incrível a quantidade de gente reclamando. Então, é difícil defender o que quase não tem defesa, né? Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Ilha, no seu espaço de líder. Senhora presidente, que debate especial hoje, né? Meu filho Gustavo escolheu o dia certo, né, minha filha? Aguenta firme aí. Debates importantes da nossa cidade, é bem verdade que aqui eu não vi em nenhuma das falas hoje, em outro dia, só para a gente deixar esse negócio bem alinhado aqui, vereador Bolho, que alguém aqui é contra a reforma da Pedro Grandene. Muito pelo contrário, eu acho que vem trazer o progresso para a nossa cidade. O que a gente está identificando é que a comunidade está pedindo, primeiro, para ver o projeto, né? Primeiro, né, para a gente discutir o projeto, e se a gente é representante das pessoas, eu acho que a gente tem o direito de conhecer o projeto. Vamos ver se vai ser aqui na audiência pública. Aí o senhor disse, mudei tantas vezes o projeto. O senhor mudou o projeto, o secretário mudou o projeto e os vereadores não discutiram o projeto. Se fosse o caso, né? Então, e nem acho que deveria fazer, porque isso é uma esfera executiva. Porém, entretanto, se há um descontentamento por parte do cidadão, há um mínimo a condição de nós, vereadores, de buscarmos a informação e dizer para o cidadão que está reclamando lá. Porque, vamos lá, nós estamos aqui discutindo porque ninguém está insatisfeito com o projeto? Muito pelo contrário, nós só estamos aqui falando porque tem gente insatisfeita com o projeto, está incomodado com isso. O Caleb falava aqui sobre o zum, zum, zum. Se fosse gente falar em zum, 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 nós íamos falar de amante, nós íamos falar de festinha privê, não estamos falando em zum, zum, zum. Nós estamos falando aqui de interesse público. Não estamos falando em fofoca, falando de interesse público. Existe uma situação real. Os comerciantes e moradores procuraram quase todos os vereadores. Inclusive, um comerciante me mostrou o WhatsApp que chamou todos os vereadores, ou a maioria dos vereadores. Então, se o comerciante, o empresário, o cidadão pede a nossa intervenção, o mínimo que a gente tem na prerrogativa é provocá-la. Porque a gente foi votado para fazer isso. Senão a gente tinha que ficar em casa. Então a gente está aqui cobrando para que esse projeto possa ser discutido, porque ele precisa ser discutido. Bom, se nessa discussão, Brolho, a gente entende o caminho do meio e todo mundo fica feliz, nós todos vamos incentivar que obras como a Pedro Grandene aconteçam. Agora, ninguém tem o poder, até tem o poder, mas não tem o direito da caneta de fazer como quer. A gente é uma sociedade, vive uma democracia. Se existe 15 vereadores é porque a gente precisa levar a voz que vem das pessoas. E por mais vencido que a gente possa ser, a gente nunca pode desistir de pelear pelo interesse que o cidadão nos provoca. Muito vocês aqui, vereadores de situação, colocaram muito, não é descontentamento, mas opiniões diferentes do próprio governo, e isso eu acho que é digno. Nós também, quando estávamos em situação, vimos situação, e o vereador Felipe falou muito bem, a gente vai ser sempre cobrado, e a gente vai colher o que plantou. Natural, nós vereadores, o executivo da mesma forma. Agora, pensa como todo esse assunto Pedro Grandene, qual vereador aqui, eu deixo um pensamento aqui, se eu pudesse uma parte daria, qual vereador aqui já não foi, no mínimo, chamado para uma conversa para discutir Pedro Grandene?
Diz um vereador que não foi. É difícil, gente. Então não é um assunto que nós estamos aqui jogando para a torcida, nós estamos aqui tentando entender para que a gente, inclusive, possa ajudar a defender. Mas como é que vai ajudar a defender se a gente não conhece nem o projeto? E pela cara que eu vejo de vocês, nem todos vocês conhecem. Meu velho, a coisa não é fácil. Mas o que eu vou dizer, eu sei, porque eu já levei do mesmo jeito. Do mesmo jeitinho. A história só se repete. E a gente caía e ficava segurado no pincel. Por isso que eu reforço a fala que eu fiz alguns dias atrás aqui, que muitas vezes nós, que somos o para-choque lá da rua, né? Somos quem leva a bordoada lá na rua, ficamos muito aqui se degladiando para que alguém fique tomando mate e dando risada da gente. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos defender o interesse público. Qual é o interesse público? Vamos fazer a obra da Pedro Grandene? Sim. Tudo pode, Broilo? Desde que? Tudo pode desde que. Então, nós precisamos encontrar o desde que. Como é que a gente encontra o desde que? Entendendo, estudando, discutindo, dialogando, achando o caminho do meio. Quem sabe a oportunidade da audiência pública sirva para isso. Obrigado. Bom, encerrado então o espaço do pequeno expediente, passamos ao espaço de comunicação importante. Amarante. Hã? Você vem rapidinho. Tá. Tu vai usar o pequeno expediente, tu vai usar o líder. Tá. Deixa eu só falar uma questão, Marcelo Broilo e o Caleb que não está aqui. Claro que às vezes as fofocas surgem do próprio governo, porque foi citado na imprensa da cidade por secretários do governo a questão da mudança de local da Semana Farroupilha. Então, este assunto saiu do próprio governo. Então, veja bem, aí depois se criou uma enquete, justamente em cima dessa fala. Então, olha só como que são as situações. A fofoca surgiu da onde? Ou a fala surgiu da onde? Então, são essas coisas, às vezes, que a gente vê que ou estão muito desorganizados ou não estão, no mínimo, sintonizados. Então, são essas coisas que levam as pessoas e até, de repente, os vereadores entrar nesse debate, porque a fala vem de lá, e quando vem de um secretário, e quando vem a informação de lá para nós, ela é informativa e ela é concreta. E outra questão, quando nós falamos da Pedro Grandene, com todo perdão, viu, vereador Caleb, eu estava até citando que a fofoca, como a Vossa Excelência citaste, veio do governo, porque eles falaram, vivo e a cores, numa emissora de rádio, 2 secretários, citando que teria a mudança da questão da Semana Farroupilha para o novo espaço lá no São Luís, 2º Distrito. Então, ou seja, essa questão surgiu do governo. Daí vamos bater no governo. Bom, que se organizem, né? Outra situação, a questão da Pedro Grandene, o projeto lá atrás foi lançado, na SICS, inclusive, depois foi mudado esse projeto, foi feito licitação, foi cancelado essa licitação e passou-se 1 ano já e nós não temos o projeto. Aí eu me pergunto, será que estão esperando contratar os técnicos que estão aqui para nós, naquele projeto de lei aí que será contratado aquele grupo de funcionários para a prefeitura para fazer o projeto, ou então, de repente, vai estar junto nesta licitação do PL para contratar aí os projetos, porque de repente é isso, porque a gente não vê do executivo uma situação concreta, e isso leva, senhores vereadores, a causar uma questão de dúvida. Aí se causa dúvida em tudo, porque as coisas não acontecem. Então não é assim, olha, vou fazer dessa forma e executa, começa, meio e fim. Então vai se protelando, postergando, criando novas fábulas, e aí acontece o que está acontecendo hoje. Uma questão que a gente observa dos comerciantes, sim, eles estão descontentes, mas de repente olharmos para toda a cidade também está descontente. Com estas obras e com tudo que está acontecendo. Então cabe sim ao vereador a vir a debater esse assunto. O que eu vejo, por exemplo, na cidade de Antônio Prado, na cidade de Carlos Barbosa, na cidade de Caxias do Sul,
Vocês sabiam que o prefeito não tem a maioria dos vereadores? Quem sabe o prefeito daí ele anda na linha, porque ele sabe que ele precisa dos vereadores para aprovar, e aí ele precisa estar em dia com a população também, porque lá não tem essa questão. Alguns defendem os prefeitos? Sim, defendem, e eu acho que, de repente, os vereadores de situação têm esse papel mesmo, porque, como eu disse aqui, fizeram campanha junto, defenderam esse projeto de governo que está aí hoje. O atual prefeito pediu votos para vocês, é justo vocês fazerem a defesa. Agora, não é justo nós aqui ficarmos vendo tudo que está acontecendo com a população no dia a dia e nós cruzarmos os braços. Aí quem é que atende a população? Quem é que atende os apelos da população? Quem é que faz essa fala a chegar, de repente, uma dimensão maior para que isso seja resolvido, os problemas do dia a dia que chegam até nós? Porque, viu, eu estou muito na rua e sou uma pessoa de comunidade e digo para vocês, a reclamação tem sido muito. Em questão ao impeachment do prefeito Clayton, foi puramente político, assim que como de repente foi do prefeito Pascoal. E digo assim, foi puramente político. Inclusive, vereadores do nosso lado viraram aí o casaco e depois, enfim, aconteceu o que aconteceu. É só isso, mas saiu do governo com 60% ou 70% de aprovação. Da população, que é isso que interessa. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Maurício. A questão da lâmpada lá na linha 80, linha 47, foi resolvida, Tofani. Graças a Deus. Mas, hoje mesmo, recebi um pedido ali do São José que tem uma lâmpada que faz 6 anos que está queimada. 6 anos. Mas eu estou com outro medo, que a minha assessora, Ana Carolina, aqui, que desiste da contratação aí. Muito boa noite, doutora. Não cedo. Já falou demais. Desculpe, mas eu não aguentei essa. Bom, encerrado o espaço do pequeno expediente, eu não vou dar a palavra para mais ninguém. Chega. Chegou. Agora, espaço de comunicação importante. Alguém vai usar esse espaço? Juliano. Vou usar todos os espaços regimentais. Afinal, seguimos o regimento, seguimos a lei que organiza o fluxo da casa. Bom, só para anunciar, então, aqui amanhã nós teremos mais uma reunião dando sequência no trabalho do Código de Posturas. Vai ser às 16 horas. Nós vamos continuar tratando da pauta da questão dos animais, né? Então, é bem importante. Discutimos numas 2 ou 3 tardes, a gente discutiu, tem muitas coisas que são dúbias e o intuito da nossa comissão é o quê? Tentar deixar adequado para quando o fiscal, inclusive tem a participação de uma fiscal de carreira, para quando o fiscal for fazer o ato, estar bem claro. Então, comunico a todos os membros da comissão e todos que quiserem fazer presente às 16 horas. Obrigado. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Não, né? Então... Pô, Marcelo, até tu, Brutus. Vereador Marcelo. Bom, peço, senhora presidente, para retirar de pauta o projeto 47 do Executivo Municipal. Tá? Então, a gente retira da casa, da pauta, e mais adiante regressamos um formato um pouquinho diferente, haja visto o parecer jurídico da procuradora. E só para falar novamente da Pedro Grandene, mas é uma coisa... mas eu, pessoal, Ilha, me permita ali o que você fez, referenciou bem. Tofanin também, situação e oposição, vamos construir juntos. Mas eu não digo para quinta, talvez um pouco complicado, não é o fórum adequado, mas vou falar sim com o Executivo para a apresentação do projeto, os vereadores, tá? De repente, antes da votação, como vai ser o plano diretor, que estamos alinhando junto à secretária. Então, me comprometo com os demais pares, então... Tá, Tiago, para justamente a gente ter conhecimento. E só para daquela questão, eu não altero o projeto, não tenho nem habilidade. O que eu referenciei, talvez mal, foi que eu fui um elo de ligação, porque eu verifiquei naquela reunião, que era vagas de estacionamento. Eu tirei aquela conclusão.
pega o telefone, Cris, é vaga de estacionamento, ok? Não que eu mude, né? Ela sabe muito melhor, ela fez os ajustes, mas só para... E a seu pedido dos demais colegas, vamos tentar alinhar, então, a apresentação do projeto. Encerrado o espaço de comunicação importante. Agora o espaço do presidente, eu só para dizer que amanhã, depois da sessão, haverá uma reunião com os vereadores da base. E uma vez por mês haverá reunião com todos os vereadores. Eu não vou marcar essa reunião. Essa reunião tem que ser marcada pelos vereadores que me comunicarão a data. Por favor. Mas eu sou da base, não? Não, né? Não. Amanhã, com os vereadores da base de governo. E uma vez por mês, com todos os vereadores. E os vereadores devem marcar esta data e me comunicar. Antes do dia 15 de outubro, porque eu viajo. Amanhã nós vamos ver se o Davi é da base. Tá? Amanhã nós vamos ver, Davi, se é da base. Se tu ficar... Sobrou pra ti, tu viu? Mas virou a casa da mãe Joana, né? Coitado do Luiz Carlos, já está aí que não se aguenta mais. Encaminhamos às comissões de Legislação, Justiça e Redação, Orçamentos, Finanças e Contas Públicas os projetos de lei do Executivo números 53, 54, 55, 57 e 59. E as comissões de Legislação, Justiça e Redação, faltou uma crase, tá? E as comissões é craseado. Justiça e Redação, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar, os projetos de lei do Executivo números 56 e 58. Nada mais ser tratado nesta noite. Encerrada a presente sessão ordinária. Boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.